Olá, amigos, tudo bem com vocês? Lembraram de fazer a tarefa da nossa aula anterior? Aquela que vocês assistiram aquele vídeo bem bacaninha? Se você não está lembrando do vídeo ou não assistiu, dá uma procurada que você com certeza vai encontrar nossa aula aqui onde você está assistindo. Eu sou a professora Bruna e se você está chegando agora, está acompanhando com a gente a aula de matemática sobre comparações. Por isso a gente estava comparando na aula anterior um aluno que é maior, um aluno que é menor, né? Um objeto maior, um objeto menor e altura mínima. A gente estava conversando sobre a altura mínima para você poder participar para você poder entrar em um parque ou simplesmente para você entrar em um brinquedo, né? Geralmente o brinquedo mais radical dentro daquele parque. Então, o que aconteceu? A gente assistiu um vídeo que ficou de tarefa de casa. E qual era a tarefinha além de assistir esse vídeo? Que você anotasse para mim aquilo que você tem como medida. O que você consegue medir? Então, cada um deve ter feito isso. Talvez tenham anotado a altura de vocês, a altura de uma pessoa conhecida, o tamanho dos objetos, né? Como que eu faço isso? Uns colocaram lá com fita, outros colocaram com a trena, pediram ajuda e colocaram com 1 metro, né? Aquele metro de madeira que vai abrindo, né? Se você conversou com alguém mais velho, às vezes eles podem até ter te dado essa opção. Aqui na nossa apostila, na aula de hoje, quem quiser acompanhar pelo livro, está na página 80. Quem não tiver o livro, não fica triste, eu vou dar uma licença aqui, ó, para você conseguir acompanhar e vou fazer a leitura dessa cena que está acontecendo aqui, ó, na praia. Por que eu sei que agora eles não estão? Ou pode ser até que estejam, né? Mas eu imagino que seja uma praia, porque aqui, ó, eu tenho a água. E o que você imagina que seja aqui na frente? Sim, eu também pensei em areia. Então, esses 3 amiguinhos estão lá e estão falando sobre tamanhos. O menininho com a boia amarela diz assim: como podemos comparar tamanhos de pessoas para saber quem é o maior e quem é o menor? A coleguinha do lado aqui com a boia rosa de bolinhas disse assim: podemos utilizar pedaços de barbante. Então agora vai pensar, poxa vida, barbante? E agora a gente vai continuar a leitura para a última menininha aqui, ó, dessa boia cheia de florzinha amarela. Depois a gente compara, né? Depois comparamos o tamanho dos barbantes. Então, nessa próxima atividade, estava sugerindo assim, que se você estivesse em sala de aula, o professor ia pegar os barbantes, ia medir um por um, você, o seu colega, a sua colega, daí o outro colega, todo mundo com esse barbante, né? Depois cortar as sobras e fazer essa comparação. Como a gente quer realizar a atividade e a gente não está com os colegas, nem o professor, nem o barbante, a gente vai improvisar. Eu fiz aqui, no meu papel, e você pode fazer no seu, antes de olhar o exercício, uma quantidade de pessoas aqui, podem ser da sua imaginação, podem ser seus primos, igual eu fiz, podem ser seus amigos, podem ser aqueles personagens que você vê no joguinho, só lembra de deixar eles com tamanhos diferentes. Se você deixar eles todos do mesmo tamanho, por exemplo, todos na mesma linha, aí você não vai conseguir fazer a atividade. Então, a regrinha para o desenho é deixar alguns maiores e outros menores. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer uma comparação. Dizer que eles são iguais também é uma comparação. Mas aí você vai falar, esse é igual a esse, que é igual a esse, e o seu exercício vai ficar muito chato. Então vamos acompanhar a situação aqui, ó. Quem lembra meu nome já me reconheceu aqui, certo? Então, eu vou fazer uma setinha, porque se você está chegando agora, quando eu estiver falando assim, você, eu vou considerar, né, eu, professora Bruna. Você que está em casa vai colocar seu nome ou o nome do personagem que você quer ser. Então, eu vou fazer uma setinha aqui para vocês lembrarem que quando estiver falando das respostas pessoais, eu vou utilizar esse desenho aqui, ó. Essa menininha, que está com uma camiseta vermelha com um raio. E do lado aqui, a gente tem um rapaz que se chama Felipe. Ele está acompanhando aqui uma xícara. Eu estou colocando algumas informações a mais para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando eu falar assim, esse menino, aquele menino, é interessante. Eu sei que vocês são muito mais criativos e muito mais talentosos que eu. Então vocês podem caprichar muito nesse desenho. Se tiver lápis de cor, tá liberado. Pausa o vídeo, faz aquele desenho lindo, chama o responsável para ver, depois volta para cá. Aqui do lado a gente tem uma moça que chama Kelly, e ela tá de óculos. Fiz assim pra gente poder identificar.
Aqui a gente tem um amigo que chama Guto. E o que o Guto está usando? Ele está usando um fone de ouvido e um boné. Aqui embaixo, a menininha pequenininha, chama Isa. E ela está carregando uma bolsinha. O Gui, que é um pouquinho maior do que a Isa, está com o quê? Sim, uma bola, né? Pode ser uma bola de futebol, uma bola de basquete, de vôlei, indiferente. E aqui do lado, com uma sainha rodada, a gente tem a amiguinha que chama Geise. Agora que você também tem sua lista, na minha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você precisa de no mínimo 7 para responder os exercícios. Agora, se você quiser fazer com 10, 15 ou mais, vai do seu tempo, da sua criatividade e da vontade que você tem. Eu não tinha nem como fazer mais do que isso, né? Que meus amiguinhos já iam cair do papel. Então, lá na primeira atividade, se a gente subir aqui, a gente vai conseguir ver que a gente vai seguir esses passos. Esses passos aqui são relacionados ao barbante, ao professor que vai cortar o barbante, deixar os barbantes o lado a lado, vão comparar. Então a gente vai pular essa parte, porque para medir o seu desenho não tem necessidade do barbante. Você pode usar uma régua ou você pode fazer visualmente. Então, dando continuidade. Olhando o gráfico das alturas da sua turma. Então, olhando o seu desenho. Responda. Qual o segundo aluno mais alto da turma? Então aqui, qual o segundo amigo mais alto do desenho? O segundo amigo mais alto, eu tenho que classificar quem é o mais alto de todos, e aí ele já é o próximo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Ah, esse aqui com certeza é o mais alto, ó. Eu consigo ver que o desenho faz isso. Sobe. Então, vou colocar esse númerozinho aqui que você já conhece. Se você não está se lembrando, volta nas aulas anteriores que você vai ver esse símbolo aqui. Que significa primeiro. Agora, minha pergunta é segundo. Pode ser segundo ou segunda. Vamos analisar. Com certeza não são esses aqui, ó. Agora a questão é, será que é esse ou esse aqui? Então, você faz uma linha imaginária. Se você tiver uma régua e quiser fazer bem fraquinho com lápis, pode. Então, veja aqui, ó. Essa aqui é a segunda colocada. Ela é a segunda mais alta. Então, a pergunta era, o segundo aluno mais alto da turma é, você que tem o seu material, pode escrever aqui. Você que tem o livro, escreve no livro. Você que está acompanhando comigo numa folha à parte, faz lá, letra A, G, Z. Aí você verifica, porque tem os nomes, né, mais fáceis, outros nomes um pouquinho mais complicados. Então, J, E, I, S, I. Só fazer essa transferência da palavra ali para a tua resposta. Na próxima pergunta, diz assim, o terceiro aluno mais baixo. Então, vamos classificar todos eles, vamos fazer essa ordem até chegar no último, para a gente resolver isso de forma mais fácil. Então, depois da Geise, a gente tinha visto que era o Felipe. Então, ele vai ser o terceiro. Depois do número 3, vem qual número? O 4. 4. Então, agora a gente vai procurar o quarto. Então, depois do Felipe. Agora, ignora esse, este e esse aqui. A gente tem aqui Bruna, que seria eu, Kelly, Isa e Gui. Então, entre essa menina e essa aqui é a mais alta. Então, essa não é. E pra cá, eles são menores ainda. Então, aqui, quarto, quinto. E aqui, ó. Aqui tá difícil, então eu vou fazer aqui, ó. Conseguem ver que o amigo Gui, que está com a bola na mão, é o próximo. Então, quinto, sexto. E a Isa vai ser a sétima, porque ela é a menor. Se ela fosse uma coleguinha de vocês na sala e os outros colegas fossem esse, ela seria a primeira da fila ou a última. Se fosse do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, voltando à pergunta B, o terceiro aluno mais baixo. Então, agora a gente vai do mais baixo. Mais baixo é a Isa. Depois da Isa vem o Guilherme, provavelmente, o Gui. E depois, então,
terceiro mais baixo. Tranquilinho. Vamos ver a questão C. Na questão C, a gente quer o sétimo aluno mais alto. Por isso que eu te dei a dica no começo do exercício. Se você fizer só 5, como você vai responder sobre o sétimo? O sétimo vem do número 7. Então, você tem que fazer 7, 8, 9 ou 10, pelo menos. Então, o sétimo mais alto, né? Mais baixo, daí foi crescendo, cresceu, aumentou, aumentou. Então, o primeiro ou o sétimo. E o nome é? Não, né? Tem que analisar essa pergunta. O sétimo aluno mais alto. Então, como a gente só tem 7, ele vai ser o menor. Porque, ó, eu tô colocando mais alto. A gente não classificou aqui, ó. Então, a gente vai acabar falando dessa mocinha aqui de novo. Pensem comigo. O sétimo mais alto. Coloquei na fila. Pensa que eu tô colocando em ordem. Se você tiver algum objeto, é mais fácil fazer essa relação. O primeiro é o Guto. Ele é o primeiro mais alto. Veio pra fila. Atrás dele veio a Geise. Estão imaginando comigo? E se vocês forem fazendo isso na ordem, essa pequenininha que eu acabei de comentar com vocês, ela vai ser a sétima mais alta. Provavelmente vai ter um oitavo, um nono, um primeiro. Como pra mim ela é a última, se você tem borracha, lógico que você tem, você pode utilizar. Aqui eu vou fazer assim, que vocês já sabem que é uma correção. E coloquem lá, Isa. Então vejam que pra gente, apesar da palavra dizer assim, mais alto, eu tenho que ver o que a pergunta tá pedindo. Porque eu acabei colocando a menor. Por quê? Porque eu não tenho oitavo, eu não tenho nono, eu não tenho, né? Foi aí onde eu disse, se você tem, né, força de vontade, se você tem empenho, se você tem tempo, porque às vezes você tem muita coisa pra fazer, faça mais que 7, faça 8, faça 9, chegue no 10. Não precisa se empolgar e fazer 30, que você vai ter dificuldade de responder as próximas. Então ali, na 3, se a gente subir um pouquinho aqui, vocês vão conseguir enxergar que na 3 tá perguntando assim, quantos alunos, quantos amigos, quantos desenhos são mais baixos que você? Então, agora você vem aqui. Vou pensar aqui, ó. Quem lembra? Essa sou eu, né? Faz de conta. Aqui, Bruna. Quem é mais baixo? O Felipe não. A Kelly, sim. Vou fazer uma colinha aqui, ó. O Guto é mais baixo que eu? Não. A Isa? Sim. Sim. E esse tá difícil. Vamos até lá. Então, mais baixos que esse desenho aqui, nós temos quantos amiguinhos? 1, 2, 3. Vamos só conferir a pergunta para a gente não cometer erro. Então, a pergunta é, quantos alunos são mais baixos? Então, tenho 3 risquinhos. Aí você tem a opção de escrever com um número. Ou com palavras. A próxima questão pergunta o terceiro aluno mais baixo. Não, esse era da 2, a gente já fez. A gente está na letra B da 3. Quantos alunos são mais altos? Então, agora, esses 3 mais baixos eu não vou contar. E eu tô aqui. Então, tenho Felipe, 1. Aqui não, Guto, 2. Olha, se a gente for ver, o que aconteceu aqui, ó? Deu a mesma resposta. Isso significa que eu estou exatamente no meio. Tem 3 para um lado e 3 para o outro. Na próxima pergunta, tem quantos alunos têm o mesmo tamanho que você? Se você tiver algum colega, né, algum desenho seu que seja de mesma altura, você responde. No meu caso, a resposta é nenhum. Então, eu posso colocar 0 ou... Para dar certo, eu ia ter que ter alguém exatamente com esse tamanho. E não é o caso do exercício. E na letra D, quais são os nomes dos alunos que têm esse mesmo tamanho? Mas não tem. Então,
No meu caso, eu não preciso resolver. Se no seu caso você colocou algum aluno, algum colega, algum desenho, você responde ali na letra D. Agora, para a nossa tarefinha de casa, vocês vão fazer a tarefinha de... Temos tempo? Então, vamos fazer mais esse daqui para a gente poder trabalhar? Eu ia deixar para casa, mas a gente faz esses aqui juntos e vocês fazem a tarefa do slide. Então, vamos lá. Essa tabela nos ajuda a visualizar as informações. Então, vai ser rapidinho. Por quê? Porque a gente já tem as informações aqui. A gente só vai transferir para cá. Vamos fazer juntos, que aí vocês ficam só com a próxima tarefa. Vamos lá. Uma tabela nos ajuda a visualizar informações. Já falamos bastante sobre tabela. Então, vamos lá. Mais baixo que eu. Olha aqui. Aqui eu já coloquei em palitos, eu já coloquei em números e já coloquei até por extenso. Então, eu vou colocar o número ali. São 3. Mais altos. 3 também. Tá aqui embaixo. Com a mesma altura. Nenhum, né? Lembra que a gente conversou isso? Não tem ninguém de mesma altura, mesmo tamanho. Gráficos são outra maneira de organizar. Então, agora a gente vai. Mais baixos que eu. São 3. A gente conversou sobre isso 2 vezes já. Esses 3 eu não posso posicionar da maneira que eu quiser. Porque é um gráfico e ele tem que me ajudar a visualizar a informação. Então, eu não posso falar, eu quero pintar esse de uma cor, esse de outra cor e esse de outra. Errado. Eu também não posso começar nos 3 de cima. Eu tenho que pintar da mesma cor esses 3 aqui de baixo. Você pode mudar de cor quando? Quando você for para o próximo, quando você for para a próxima coluna. Então, já pintei 2 e agora 3. Bonitinho? Não precisa fazer com a mesma cor que a professora está usando. Pode escolher a cor que você prefere. Ou a cor que você tem disponível, né? Que você tem na sua frente. Mais altos também são 3. Lembra que eu comentei que eu sou do meio? Então, ó. Aqui eu fiz vermelho, aqui eu fiz azul. Com a mesma altura que eu, não tem ninguém. Ah, professora, quando não tem ninguém, a gente só pinta um, né? Para você pintar um, tinha que ter pelo menos alguém com a mesma altura. Como não tem ninguém, o gráfico vai ficar assim vazio. Professora, vai parecer que a gente não fez. Não, vai parecer que a resposta é 0. Então, aqui eu tenho 3, 3 e nenhum. Por quê? Se eu somar 3 mais 3, dá 6. Comigo, 7. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fiquem atentos agora para a nossa tarefa. Não desliga ainda e a gente vai se ver daqui a pouquinho, né? Na correção dessa tarefa. Eu pedi para vocês desenharem, né? Se fosse o caso de vocês não terem ali 7 pessoas convivendo junto com vocês, se vocês tiverem, nada impede de vocês formarem a fila e praticar ali na realidade. Agora aqui, construa uma tabela e um gráfico de barras, que é esse que a gente viu. Então aqui, ó, barra ou coluna quer dizer que é o gráfico em pé, tá? Não são 2 gráficos diferentes. Barra e coluna é o mesmo gráfico, com as informações das alturas dos objetos. Então, vocês vão escolher alguns objetos. Se você gosta de colecionar personagens, aqueles, né, homenzinhos, menininhas que ficam em pé, super-heróis, bonequinhas, Barbies, bonecas, você coloca esses objetos. Se você gosta de urso de pelúcia, coloca em fila esses objetos. Então, você coloca objetos que tenham diferença de tamanho. Ai, professora, eu não gosto desse tipo de coisa. Você pode ir lá na cozinha, então, e pegar o copo. Pega o copo maior, pega um copo menor. O que importa é você fazer a tarefa. Lápis, né? Lápis nunca fica do mesmo tamanho. Se você pegar o lápis de cor, aquele que você mais usa, o vermelho, vai estar menor. E aquele que você quase não usa, o preto, vamos fazer de conta, ele está maior. Coloca eles em fila, nada vai impedir que você faça a tarefa. Você vai colocar o número de objetos que sejam mais baixos que um objeto C, você que vai escolher quem vai ser esse objeto. Os mais altos e se tem algum na mesma altura. Termina a tabela, deixa ela guardada, não amassa, não perde e a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo e já estou ficando com saudade. Até a próxima!